Anualmente, a campanha do Novembro Azul tem como objetivo informar a população sobre o que é o câncer de próstata. Um dos focos da mobilização mundial é incentivar os homens a manterem consultas de rotina com urologistas. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o urologista Antônio Minervino. Doutor, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão relevante, tão importante como o câncer de próstata, né, e a saúde masculina no geral. Por que a mulher, geralmente, ela procura mais o profissional, ela tem mais cuidado em relação, inclusive, ao acompanhamento, né, de rotina com os profissionais da área de saúde, e o homem tem tanta dificuldade assim? Isso tem mudado no Brasil ou não? Isso aí é importante, essa pergunta, assim, isso é histórico, né? Historicamente, o homem é visto como provedor, né, o que vai cuidar da casa, né, então assim, e aquele ser inatingível, que não adoece, né? Então, o problema é que esse tipo de comportamento ele gerou ao longo do tempo consequências, né? O homem procura menos os serviços de saúde, né? E ele está exposto a doenças, assim, historicamente tem uma mortalidade maior do que a população feminina. A gente observa que a mortalidade na população masculina é maior em relação à população feminina, e um dos fatores é esse, né? O homem é mais reticente em procurar os serviços de saúde. O câncer mais incidente nos homens continua sendo o câncer de próstata. Eu vi uma nota da Sociedade Brasileira de Urologia falando sobre o assunto. 61.200 novos casos de 2016/2017 no país, quer dizer, um número muito alto ainda. Sim, é um número alto, alarmante, né? O câncer de próstata é o segundo câncer, né, em incidência na população masculina, né? Perde apenas para o câncer de pele, né? Então, devido a esse número assustador, né, a importância de campanhas, a importância de a gente estar aqui orientando, conscientizando a população masculina, né, de procurar os serviços de saúde, de fazer a prevenção, né, que é efetiva no controle e na diminuição da mortalidade. 20% dos casos já são constatados em estágio avançado, ou seja, a prevenção ainda é um problema, o foco tem que estar na prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção, tem dois tipos de prevenção, tem a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que é específica para todo tipo de câncer, que é atividade física, melhorar a alimentação, né, manter um peso adequado, né. No câncer de próstata ela tem a sua importância, né, mas o mais relevante que nós exaltamos aqui no câncer de próstata é a prevenção secundária, que é você fazer o exame com frequência, né, a ideia é detectar esse câncer no início. E esse câncer detectado de maneira precoce tem uma alta taxa de cura, né? Então, muitos se perguntam assim, o que eu posso fazer para prevenir o câncer de próstata? Essas medidas que eu falei, de atividade física, alimentação, controle do peso, são efetivas, mas o mais importante é a prevenção, né? Que a gente chama de prevenção secundária. É um câncer que, diagnosticado precoce, tem uma alta chance de cura, maior do que 90%, mas ao mesmo tempo, se você não diagnostica, é um câncer que tem consequências drásticas. No Maranhão nós ainda temos outras doenças relacionadas ao homem, entre elas o câncer de pênis, né? Esse é um problema sério e que é inclusive no interior do estado. Sim, é importante ressaltar, quando a gente fala em saúde do homem, né, geralmente se pensa falam muito em câncer de próstata, mas saúde do homem é ampla. Doença sexualmente transmissível, a infertilidade é importante na saúde do homem, e levando aqui para o nosso estado, né, a questão do câncer de pênis, que é um câncer comum no nosso estado, é um câncer que tem uma incidência considerável no nosso estado, né? E o mais importante em relação a esse câncer é um câncer que pode ser prevenido com medidas simples, né? Só como tomando exemplo, assim, o mais importante para se prevenir o câncer de pênis é uma boa higiene do pênis, né? O pênis tem que ser lavado pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. O homem que lava o pênis pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, dificilmente ele vai ter o câncer de pênis, né? A gente sempre ressalta, em países desenvolvidos, é raro você ter homem com câncer de pênis, ao passo que nos países subdesenvolvidos ele tem uma incidência considerável. Então é uma doença de país subdesenvolvido. Essa semana o Ministério da Saúde anunciou o combate à sífilis, né? Que é um outro problema sério também, números também são alarmantes aqui no país, né? Sim, como eu falei, assim, doença sexualmente transmissível, né, faz parte também da saúde do homem, né? A gente tem surtos recentes que estão reaparecendo, né? E é uma doença importante, uma doença que tem uma morbidade importante, a sífilis, né? E essa gama faz parte dessa campanha, né, de orientação da saúde do homem como um todo, né? Nós temos, no caso do câncer de próstata, ainda um
preconceito, uma dificuldade do homem em relação ao exame, não é, que é feito. E, infelizmente, esse tipo de comportamento mata um grande número de homens no país, Sim, não é, doutor? mata exatamente porque, assim, quando a gente, só dando uma ideia rápida, né, o câncer de próstata é uma maneira de você identificar, a gente faz o exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína que a próstata produz, e o toque retal, né? Então, os exames, eles são complementares. Complementares, né? A gente vê alguns homens que faz o PSA, né, que é aquela proteína que a próstata produz. Está normal, aí você diz, doutor, eu não preciso fazer o toque, né? A gente tem que lembrar que tem alguns casos que o PSA é normal, mas o homem tem câncer, né? Então, a única maneira de detectar é através do toque. Então, assim, é importante a associação, PSA, o toque retal, né? Desmistificando, assim, e essas campanhas, elas servem para isso, para tentar desmistificar. É um exame simples, rápido, né? E que não causa tanto desconforto. A partir de que idade recomendado? Uma pergunta importante, né? Então, assim, existem vários protocolos. O que a Sociedade Brasileira recomenda é assim, a partir dos 50 anos, todos, né? E existem aqueles grupos de risco, né? Quais são os grupos de risco? Os grupos de risco são o homem negro, né? O homem de ascendência negra, ele tem um risco maior, tanto de câncer como e entendo o câncer de um câncer mais grave, é a história familiar, né? Se você ficar atento a esses aspectos. São os dois grupos de risco. Se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer abaixo de 60 anos, você é considerado o grupo de risco. Então, os grupos de risco, quem faz parte desses grupos de risco, o ideal é fazer a partir dos 45, o recomendável. 45 anos, o recomendável. Doutor Minervino, obrigado pela entrevista, a presença aqui na TV Difusora. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha contribuído aí com nossos ouvintes.